iniciaremos nesse bloco o estudo dos privilégios do crédito tributário. Já falamos no bloco anterior que os privilégios serão regras que vão colocar o Estado credor na cobrança de tributos numa posição privilegiada naqueles processos coletivos de cobrança. Aqueles processos em que diversas pessoas se juntam, normalmente no mesmo foro, para cobrar de uma outra. Cobrar, por exemplo, da massa falida, cobrar, por exemplo, do sujeito, do espólio, que é o conjunto de bens e direitos deixados pelo falecido. Então, o Estado credor vai ter uma posição de vantagem dentre os diversos credores e as regras que estipulam estas vantagens são chamadas de privilégios do crédito tributário. Em primeiro lugar, vamos à regra geral com relação a esses privilégios. Esta regra consta no artigo 186 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição. Então, em primeiro lugar, essa preferência do crédito tributário não vai ser prejudicada pela data da constituição do crédito tributário, então o tempo de sua constituição é irrelevante, ou também da constituição de eventuais outros créditos. Então prefere a qualquer outro, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Se é assim, nós podemos dizer tranquilamente que a sequência natural que vai valer como regra geral, é que, em primeiro lugar, vão aparecer os créditos chamados de trabalhistas e os créditos chamados de acidentários. Na realidade, o Código fala créditos decorrentes da legislação do trabalho e do acidente de trabalho, dando a nomenclatura mais adequada aqui, créditos trabalhistas e acidentários. E, em segundo lugar, vai aparecer o crédito tributário. Afinal de contas, se ele prefere a qualquer outro, salvo esses dois, é porque ele estará exatamente na segunda colocação. Aqui, nós temos que ter um cuidado muito grande, por conta do seguinte: o parágrafo único deste artigo 186, ele muda um pouquinho, ou muda bastante essa sequência, traz outras regras específicas, mas só no processo de falência. O parágrafo primeiro vai falar que na falência e vai trazer regras distintas, aplicáveis exclusivamente no âmbito do processo de falência. Então, a sequência que nós começamos a traçar aqui vai ser alterada pelo parágrafo único desse artigo 186. Antes de olharmos para esse parágrafo único, eu já vou explicar como é que vai ficar essa sequência, e para isso eu vou usar uma folhinha em branco. Olha só, nós dissemos inicialmente que a primeira colocação, até eu vou preferir aqui fazer uma numeração, a primeira colocação é ocupada por créditos trabalhistas e por créditos acidentários. Muito bem. A segunda colocação é ocupada pelos créditos tributários. Apesar de não ser comum se perguntar nas provas de direito tributário o motivo dessa sequência, é bom que a gente entenda o motivo, que vai ficar mais fácil de memorizar. E também vai ficar mais fácil de entender as mudanças trazidas pela Lei Complementar 118, quando mudou a sistemática na parte de falência. Olha só, quem tenta explicar o motivo dessa sequência diz que, em primeiro lugar, deve-se respeitar o direito do trabalhador de se alimentar. O crédito trabalhista teria preferência por sua natureza alimentícia. A dignidade da pessoa humana, a sobrevivência do trabalhador vai preponderar sobre qualquer coisa. Em segundo lugar, o que teria relevância seria essa ideia que nós utilizamos muito em direito público, de que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Aquela ideia de que o crédito tributário vai ser utilizado para construir escolas, hospitais, abrir estradas, pagar servidores públicos, tudo na busca da consecução do bem comum. Então, o credor estatal cobrando tributo deve ter prioridade sobre os credores privados. Muito bem, daí a sequência: crédito trabalhista e acidentário pela natureza alimentícia em primeiro lugar. Créditos tributários, em virtude da predominância do interesse público sobre o interesse privado, ficaria na segunda colocação. E daí para frente, a sequência seria estabelecida basicamente fundamentada no critério do credor mais diligente. O credor que teve mais cuidado, que se cercou das maiores garantias
possíveis. Então, quanto mais cuidadoso, quanto mais diligente foi o credor, uma posição melhor ele vai conseguir ocupar nessa sequência. Vejam bem, se por exemplo, Silvio estava precisando de dinheiro, pediu dinheiro emprestado para o Banco do Brasil e pediu dinheiro emprestado para André. André tomou um cuidado, exigiu de Silvio que ele assinasse uma nota promissória. Só que o Banco do Brasil foi mais cuidadoso ainda. Exigiu que Silvio desse o imóvel que lhe pertencia como uma garantia. O imóvel de Silvio ficou hipotecado para o Banco do Brasil. Se mais à frente Silvio não consegue pagar todo mundo, o Banco do Brasil vai ter uma prioridade sobre André. Aquele imóvel vai ficar separado para quitar aquele débito. Então o credor mais diligente vai ter vantagem sobre os credores que foram menos diligentes. Por isso que se fala aqui na terceira colocação, se coloca logo o crédito com garantia real. Quando a gente fala em garantia real, a gente fala dos casos em que alguma coisa, vejam, real vem de res, coisa, alguma coisa foi dada como garantia. Eu citei o exemplo de uma hipoteca, quando é dado um imóvel, ou um navio, ou uma aeronave, que são considerados imóveis para efeito de garantia. Ou pode ser o caso de uma anticrese, quando são dados os frutos de determinada coisa como garantia. Pode ser penhor, quando é dado um bem móvel, é certo, navios ou aviões. Então, penhor, hipoteca, anticrese, muitos incluem aí também alienação fiduciária em garantia. Então, sempre que é dado um determinado bem como garantia para um crédito, o credor que foi tão diligente ao ponto de exigir essa reserva de bem, ele vai ter uma vantagem se eventualmente aquele devedor não consegue pagar seus débitos. Então, o crédito com garantia real aparece com essa vantagem. Muito bem. E segue a lista, que nós não vamos analisar aqui por completo, porque isso não tem relevância tão grande para o direito tributário. A parte que a gente vai tratar mais aqui é a parte tributária. Já vimos que o crédito tributário fica na segunda colocação. Mas é relevante também o finzinho da lista. Lá no finzinho aparecem os credores quirografários, são aqueles que possuem títulos que não têm garantias nenhuma específicas, como por exemplo, o sujeito que tem um cheque sem fundo, uma nota promissória, ele é um credor quirografário. Não está na última colocação ainda, mas de quirografário para baixo já é motivo de piada. Se, por exemplo, num processo de falência, você chega lá para habilitar seu crédito, aos demais credores vão perguntar: qual a natureza do seu crédito? Que tipo de crédito você veio habilitar? Se você disser quirografário, eles vão fazer quirografário. Virou motivo de piada, porque na realidade é muito difícil que, por exemplo, uma empresa tenha falido, existe lá a massa falida, não dá para pagar todo mundo, é muito difícil que se chegue a pagar o credor quirografário. Nós já dissemos aqui que quando o empresário passa por dificuldades, a primeira coisa que ele deixa de pagar é tributo. Por isso, via de regra, a sequência de pagamentos acabava no momento de pagar o crédito tributário, porque ele já deixou de pagar tributo há muito tempo. O maior rombo, via de regra, é um rombo tributário. Para chegar no quirografário era muito difícil. Mas muito bem, quirografários, depois vinham multas e os créditos chamados de subordinados. Para que vocês vejam a situação do subordinado, eu gosto de lembrar do sinônimo da palavra subordinado. Muitos chamavam de crédito subquirografário. Se o quirografário já era motivo de piada, imagine um crédito subordinado, se teria chance de ser recebido. Aí muitos pensam, que desgraça de crédito é esse, que o cara não vai receber nunca. O que é que esse cara fez para não receber nunca? Na realidade, de maneira bem resumida, créditos subordinados são créditos dos próprios sócios perante a empresa falida. Se for, por exemplo, um processo de falência. Então, você é sócio da Trambique Limitada, a Trambique Limitada quebrou, claro que os débitos da Trambique são diferentes dos seus débitos, afinal de contas são pessoas distintas, a característica fundamental de uma pessoa é justamente ter direitos e obrigações diferentes dos direitos e obrigações da sociedade que essas pessoas físicas integram. Então eu sou sócio da Trambique Limitada, mas meus débitos e direitos são diferentes dos direitos e obrigações da Trambique Limitada. Muito bem, se eu emprestei dinheiro para a Trambique Limitada, ou se eu sou um debenturista, tenho algo para receber da Trambique Limitada, claro que eu devo receber por último, afinal de contas eu sou sócio, eu estou envolvido com aquela pessoa, a pessoa jurídica que acabou quebrando. Então lá no fim,
créditos subordinados. Eu só citei esses 3 últimos, não citei toda a lista, porque esses 3 últimos vão ter relevância para que a gente enquadre um crédito tributário bem específico, que é o crédito relativo a multas. Por quê? Com o advento da nova lei de falências, o CTN sofreu adaptações que vieram ao mundo por meio da Lei Complementar 118 de 2005. Ela veio ao mundo oficialmente para adaptar o CTN à nova lei de falência. Fizeram desta feita bem feito mesmo, porque nós comentamos em bloco passado, na parte de extinção do crédito, que algumas mudanças foram feitas na legislação tributária brasileira por meio de leis ordinárias e não se aceitou quando essas leis ordinárias batiam de frente com o CTN, que tinha força de lei complementar. Basta lembrar daqueles exemplos da Lei 6.830. Nos pontos em que ela tratava de prescrição e decadência, o judiciário não aceitava qualquer conflito com o CTN, porque o CTN tem força de lei complementar. Desta feita, pensaram o seguinte: vamos mudar a sistemática de falência e concordata no Brasil. Mudaram. Mudaram até o nome da concordata, que passou a ser chamada de recuperação judicial. Mudaram. Só que a lei nova de falências e recuperação judicial, a Lei 11.101 de 2005, é uma lei ordinária. E isso iria bater de frente com as disposições do CTN que colidissem com o que dizia a nova lei de falências. Então foi o que fizeram. Dessa vez, fizeram o correto. No mesmo dia em que publicada a Lei 11.101 de 2005, foi também publicada a Lei Complementar 118 de 2005, que adaptou o CTN às novidades da Lei de Falência e Recuperação Judicial.